Senhor presidente, senhores edis, senhora vereadora, funcionários desta casa, quero aí cumprimentar toda a assistência aí através do meu amigo Nery, Thales Santana, sejam todos muito bem-vindos e também estender esse abraço a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Com relação, vereador Cleonildo, o que me trouxe essa tribuna hoje foi um requerimento pedindo informações sobre o Caminho da Fé, importante empreendimento turístico, e também uma indicação para que nós fizéssemos, para que a gestão venha a fazer a passarela do Rubalo com iluminação e com também a construção daquela ponte do Rubalo, que se encontra gestões e mais gestões sem ninguém construir uma ponte. E nós não estamos falando da ponte de Itaparica para Salvador. Então, quando eu trago esses assuntos aqui, eu agradeço seus esclarecimentos com relação às destinações do Caminho da Fé, que Vossa Excelência relatou que teve que haver a devolução por causa da contrapartida do município, que seria muito onerosa, e também a não execução estava embargando a vinda de outras verbas. Tudo bem, mas é muito importante, vereador Cleonildo, que o nosso prefeito ele venha responder a esses questionamentos e, acima de tudo, que a gente coloque o Areal na pauta das discussões como importante incremento em empreendimento turístico. Desde o dia que surgiu aquele Areal, quando eu citei aqui uma lei municipal destinando aquela área para o Center Park Luiz Eduardo Magalhães, posteriormente, o Caminho da Fé, naquela área se instalou a Associação de Futevôlei de Canavieiras, uma associação de exemplo. Então, o que nós não podemos, nesse momento, é transformar sonho em pesadelo. Então, não devemos também trazer à tribuna apenas a discussão sobre a invasão do Areal, mas devemos dizer a toda a nossa população e até as pessoas que se encontram lá, do importante instrumento turístico que é o Areal para nosso município. E tenho certeza, imagine aí para você, se nós pegarmos essa passarela que já está pronta, fizermos aquela ponte, iluminarmos esse trecho, ligando a nossa orla fluvial do sítio histórico para a ponte da praia, construirmos aqueles quiosquezinhos que tem na praia, que iniciou-se pelo ex-prefeito Almir Melo. Muitas vezes a prefeitura não pode empregar todo mundo, mas toma aqui um quiosque na nossa orla fluvial para vender um coco, um tira-gosto, uma bebida. Então, gente, qualquer turista se apaixonaria em ver uma lua cheia na nossa orla fluvial no Areal, desde que estiver devidamente iluminado, desde que você faça um quiosque nessa orla. Amanhã, gente, esse quiosque vai estar colocando uma música ao vivo. Nós devemos investir, gente, nas pequenas iniciativas. Nós sabemos aí qual é hoje qual é o grande problema hoje do nosso município, professor Robson? A folha de pagamento. A prefeitura, não só nessa gestão, mas como em todas as outras, se tornou a maior empregadora do município. Você com uma carga de uma folha de pagamento que toma lá talvez mais de 70% da nossa arrecadação, como é que ficam as políticas públicas em nosso município? Como é que nós podemos ter ações que venham alavancar Canavieiras para outro patamar? Ficamos refém de verbas parlamentares para termos uma obra mais grandiosa. Ontem mesmo, vereadora Heloísa Helena, eu estava no Colégio Modelo com o CESO, Centro de Economia Solidária. O CESO ontem estava fazendo um curso com os artesãos, com donos de pequenos empreendimentos. Era um curso no Excel, professor Robson, sobre precificação. Ou seja, auxiliando, dando assessoria a esse artesão, aquele que trabalha na gastronomia,
como calcular o preço dos seus produtos, para que não seja oneroso para o mercado consumidor, mas que também não venha causar-lhe prejuízo. Inclusive, a educação é muito falha, vereador Cleonildo, quando nós não temos uma matéria sobre educação financeira. Né? Esse espírito empreendedor deve estar inserido desde os primeiros passos de crianças. Os países mais desenvolvidos, de primeiro mundo, eles estão lá, incentivando as invenções mais geniais, as mais bizarras. E é isso que nós devemos despertar em nosso povo. É a qualificação, é a especialização de si mesmo. Porque, vereadora Isa, nós somos abençoados imensamente pela nossa natureza. Nós temos ilhas fluviais marítimas. É a ilha de Atalaia. E tantas outras. Nós temos ilhas fluviais. Nós temos ilhas marítimas. Mas lembrem, vereador Cosme, a maior riqueza de um município é o seu povo, é a sua gente. Essa é a maior riqueza. A prova disso está lá o Catar, uma cidade erguida no deserto. A maior riqueza de uma cidade é isso que nós devemos despertar. Nós devemos começar a dar ao nosso povo o direito de sonhar, de incrementar. Então, ontem eu estive lá com Caio e Fábio, que são agentes socioeducativos do CESOR. Nesse curso lá, com os artesãos e tudo mais. Né? Anteriormente, houve aí a feira de artesanato e da economia solidária. Já tem uma outra feira de artesanato e de economia solidária para o município de Canavieiras, graças ao nosso governador Jerônimo Rodrigues, ao deputado Davidson Magalhães, à deputada Olívia, e de todos aqueles homens e mulheres de boa vontade que fazem acontecer. Sobre o cemitério, vereador Lesepes, mais uma vez eu comungo com a sua fala. Gente, né? Comungo com sua fala. Aqui devo também, e me sinto a obrigação, de citar o nome da vereadora Heloísa Helena, que também preocupada pela essa causa, já esteve lá, e de todos os vereadores. E lembrem, gente, há algo em Canavieiras que quem tem, tem, e quem não tem, jamais poderá ter, que é nossa história secular. Em Canavieiras foi plantado o primeiro pé de cacau, mais precisamente em 1746, e isso ninguém pode roubar de nós. Ainda que Ilhéus seja retratada como berço da lavoura cacaueira, né, parece até que inventaram o cacau em Ilhéus, e não que foi trazido do Pará, mas ainda assim, gente, em Canavieiras é a terra máter do cacau, é esse resgate que nós devemos ter. Quando nós olhamos lá o nosso cemitério de 1892, ali, aqueles mausoléus têm restos mortais que era do tempo do Império, porque quando Salustiano Viana, ele encontra no Brasil Colônia, e até o Brasil Império, os cemitérios eram sempre próximos às igrejas católicas. A igreja de São Boaventura, a penúltima, se situava na praça da prefeitura. Então o cemitério estava nessas intermediações da praça. Quando Salustiano Viana constrói a prefeitura em 1899, o que é que ele faz? Ele dá prazo. Ele faz um novo cemitério, que é o atual, fora da cidade. Canavieira ainda não tinha se desenvolvido muito. Nós temos uma Canavieiras se expandindo do porto e chegando até onde hoje está a Padaria Brasília. Então, quando o Salustiano faz isso, o que é que ele dá? Ele dá prazo para que os entes queridos, para que tirasse os restos mortais dos entes queridos do atual cemitério e levasse para esse outro cemitério. É tanto que, quando o vereador Lesep traz aqui as fotos, você vê que eles estão em estilos coloniais. Então, vereador, vamos, né, aproveitar a presença do professor Robson, né, Vossa Excelência, vamos consultar o jurídico, vamos ver a lei de tombamento municipal e vamos colocar o nosso cemitério, o antigo, não a sua extensão, como de tombamento, para que esses mausoléus sejam zelados. Embora
nós corremos o risco do que eu comentei com o vereador Cosme. A lei não tem efeito se nós não tivermos um orçamento para a execução dessa lei. E o que nós estamos precisando é que os gestores comecem a ver as leis e destinar recursos para aprovação dessas leis. Como aqui nós temos uma lei de ajuda de auxílio aos pescadores, se eu não me engano, o vereador Cleonildo, acho que até de sua autoria, e nós não temos uma verba destinada a isso. Então, nós vamos ampliar essa lei, vereador Lesseps. Né? E vamos colocar a lei de tombamento aí do nosso cemitério. Vamos ver se nós temos fotos do antigo altar que estava na igreja do cemitério de madeira e que foi destruído, despedaçado. Vamos ver se a gente o recompõe. Inclusive, né, e aqui eu parabenizo até o ex-governador Paulo Souto. O que foi que fez quando na restauração do sítio histórico? Ele refez uma antiga cestinha. Havia aquela cestinha em direção ao rio, ela não era em direção à rua, ela estava em direção à orla fluvial. Administradores vieram depois e destruíram essa cestinha. Na recuperação do sítio histórico, nós tivemos a reconstrução daquela cestinha. Uma cesta histórica que discursou Jânio Quadros e Juscelino Kubitschek. Jânio Quadros, ele começou a sua campanha política em Canavieiras, obrigando até mesmo que o seu rival, professor, viesse o general Lott. A eleição foi disputada entre Jânio Quadros e o general Lott. Todos os dois vieram a Canavieiras e receberam o título de cidadão canaveirense, dada a sua importância. E são essas histórias, gente, porque um povo sem história, ele não sabe o que é. Quando nós olhamos para a nossa história, e nossa história é viva, não é uma história morta. Ela é viva. Porque quando a gente fala que o cacau está mais de R$600 arroba, está viva a história do cacau em Canavieiras como uma nova alternativa. E digo mais, nós temos hoje um governador engenheiro agrônomo. Nós só tivemos 2 governadores de engenheiro agrônomo, acho que só Landulfo Alves e Jerônimo. E lhe digo, não vai demorar para nós termos editais voltados ao incentivo da nossa economia cacaueira. Então, vereadores, aqui externo a minha solidariedade, sempre com o pensamento de que as potencialidades de Canavieiras, elas beiram a ser infinitas, de tantas possibilidades que nós temos de desenvolvimento. Só nos falta acreditar e querer. Muito obrigado a todos pela atenção. Vereador Cleonildo.